Olá, muito boa tarde. O programa da Igreja Católica faz-lhe companhia nos próximos minutos para mostrar acontecimentos que fazem a atualidade religiosa. Depois, apresentamos temas da doutrina social da Igreja. Tem consciência que não consegue mudar o mundo, mas promete dar o seu contributo. O Padre David é um dos novos sacerdotes do Patriarcado de Lisboa. No último domingo, a paróquia que o viu nascer e crescer acolheu a missa nova de um padre que parte consciente que não é fácil anunciar nos dias de hoje. O Centro Histórico de Óbidos acolheu a primeira missa de um dos mais recentes sacerdotes da Diocese de Lisboa. Ordenado há uma semana na Igreja dos Jerónimos, o Padre David Palatino presidiu a missa nova em frente da Igreja de Santa Maria. Natural do bairro da Senhora da Luz, nos arredores de Óbidos, foi por aqui que o Padre David cresceu na fé. É muito bonito a comunidade onde nós crescemos, onde nos fizemos homens, onde nos fizemos cristãos, poder alegrar-se por Nosso Senhor Jesus Cristo ter consagrado uma pessoa desta terra. E, portanto, acho que é um bom prenúncio para a missão que me espera. Uma missão que não será fácil. Este sacerdote, que deixou um curso de hotelaria e turismo para seguir a sua missão na Igreja, recordava na sua homilia a homilia da missa nova do atual Papa, que enquanto jovem padre se questionava sobre o sentido de se tornar sacerdote num mundo apenas interessado no progresso técnico e social. Uma reflexão que continua a fazer sentido e a que o Padre David responde com a sua missão profética. A primeira leitura hoje dizia que podem ouvir-te, podem escutar-te ou não, mas saberão que há um profeta entre eles. Eu acho que eu, como padre, também sou um pouco chamado a ser isso. Mesmo que possam não escutar a mensagem que eu trago, a mensagem que não é minha, mas que acolho de Deus, porque sei que ela transporta algo que mais nenhuma palavra dá, saberão que há um profeta entre eles. Eu não tenho a esperança de salvar o mundo, nem quero que a minha missão seja pautada por estatística. Eu quero é que as pessoas olhem para o ministério, para a palavra que eu prego, que eu anuncio, para a ação que Deus faz através de mim e se convertam ao Nosso Senhor Jesus Cristo. No final da celebração, um gesto perante a imagem da Senhora da Luz que trouxe propositadamente da capela da sua terra. Prostrado perante a imagem que marcou a sua infância, o Padre David consagrava-se a Nossa Senhora. Emocionada estava também a família que viu um filho seguir o caminho sacerdotal, fruto da fé que foi bebendo na infância. A gente vimos para aqui para a procissão e para a missa, ele acompanhou sempre a tia e comigo e coisa, mas nunca esperava que ele fosse para isso, mas estou muito feliz. Estamos muito felizes, nem temos palavras, nunca imaginei. Foi uma celebração muito emotiva. Foi, portanto, meu pai gosta sempre de ver o bem dos seus, vês que ele está bem, sou obrigado a estar também. A marcar a missa nova, o habitual ritual do beijar da mão, por todos os membros do corpo sacerdotal, mas também por todos os membros da comunidade que o quisessem fazer. Para o final do dia, estava marcado o convívio no Complexo dos Arcos. O Padre David chegava de charrete e não conseguiu escapar a um pé de dança no rancho folclórico que o aguardava. Momentos mais descontraídos, antes de tomar o pulso às 3 paróquias que lhe estão destinadas no concelho de Alenquer. É o símbolo da cultura e da religiosidade de um povo, sobretudo de uma cidade. Ao longo da última semana, Coimbra voltou a prestar homenagem à Rainha Santa. Para Dom Virgílio Antunes, bispo desta diocese, a figura desta mulher, os princípios pelos quais lutou, continuam a fazer todo sentido nos dias de hoje. Isabel, filha de Pedro III de Aragão, tornou-se rainha de Portugal pelo casamento com Dom Dinis. Mas a sua história de vida fez dela santa, com uma forte ligação à cidade de Coimbra, onde é padroeira. De 2 em 2 anos, as festas da Rainha Santa prestam-lhe homenagem num ambiente que mistura cultura, história e religiosidade popular e que, para Dom Virgílio Antunes, cria possibilidades à evangelização. É uma belíssima festa do ponto de vista humano
e é uma belíssima festa do ponto de vista da celebração da fé cristã. Porque é uma abertura, por assim dizer, e um criar de um conjunto de possibilidades para a evangelização. E a evangelização, é evidente que se faz de muitas e diversas formas, nos pequenos grupos, nas pequenas comunidades, na celebração dos sacramentos, mas precisa às vezes de alguns contextos que abrem portas, e esta da religiosidade popular, da piedade popular, inclusive das tradições ligadas à cultura de uma região, são, e eu pude vê-lo agora na celebração da solenidade da Rainha Santa, ali espelhado naqueles rostos. Ao longo da vida, foi adquirindo fama de santidade, uma fama que se intensificou após a sua morte. A oração, as obras de misericórdia e os milagres, onde não se sabe onde acaba a realidade e começa a lenda, passaram a alimentar os seus devotos. Hoje a figura da Santa e da Rainha continua a interpelar a sua atualidade. É uma figura da nobreza europeia e da nobreza depois portuguesa, portanto ao mais alto nível, que se interessou por áreas tão diversas como a economia, como a política, como a relação entre os Estados e os povos, mas depois também com a vida familiar. Depois aquela questão do silêncio, da procura da tranquilidade e da paz em Deus, e depois aquilo que é mais conhecido na tradição sobre a Rainha Santa, a questão da atenção aos outros, do amor, da caridade, das obras de misericórdia temporais, espirituais. Este ano as festas da Rainha Santa tiveram um novo motivo de peregrinação. Foi exposta a relíquia da mão de Santa Isabel. O tema já deu origem a um congresso, mas António Pinto Leite quis colocar em livro os princípios que defende para o mundo da gestão empresarial. O amor como critério de gestão é o livro que quer levar a ética para o mundo da economia. Amor e economia pode parecer uma combinação improvável, mas há quem se debata para a coexistência permanente destes dois princípios no mundo empresarial. António Pinto Leite conseguiu levar esta reflexão ao 5º Congresso da ASEG, Associação Cristã de Empresários e Gestores, e agora está a publicar o livro O Amor como Critério de Gestão, que pretende chegar a vários públicos. Antes de mais nada, aos responsáveis empresariais como eu, aos empresários, aos gestores das empresas, porque acho que este critério é o critério de gestão que proponho, o amor, é o melhor critério de gestão, quer no plano racional, quer no plano dos efeitos. Quer também chegar à juventude que está agora a chegar às empresas e que precisa de sinais diferentes daqueles que tem recebido. Gostaria também de chegar às faculdades e à universidade, porque acho que este é um tema que tem que ser investigado e que tem que ser aprofundado. É apenas um primeiro semente esta que eu procuro aqui semear. Co-presidente de um grande escritório de advogados, António Pinto Leite confronta-se diariamente com este binómio do amor ao próximo e das mais-valias financeiras. O atual presidente da ASES pediu ao economista António Borges para prefaciar e apresentar uma obra cuja temática não é pacífica, num mundo onde os interesses individuais parecem estar sempre acima do bem comum. Isto parece uma contradição, porque na economia de mercado e da propriedade privada e do capitalismo toda a gente pensa que o fundamental é que cada um siga o seu interesse privado e individual, mas na realidade, desde o princípio, que os proponentes da economia de mercado sempre chamaram a atenção de que há um bem comum que está para além de tudo e que, se for devidamente integrado na maneira como as pessoas atuam, pode levar a resultados, ou leva normalmente a resultados muitíssimo mais interessantes e muitíssimo mais valiosos. A editora responsável pela publicação vê nesta obra um grande livro que poderá marcar a reflexão ética das empresas, que devem ser geridas segundo os mesmos princípios que regem as relações dos homens entre si. É, de facto, uma afirmação inovadora, quase uma afirmação ousada, mas que tem tudo a ver com aquilo que é o modo como as pessoas devem relacionar-se nos seus vários contextos, sejam da relação direta pessoa a pessoa, seja da relação com outras pessoas num contexto empresarial. E por isso eu julgo que este livro vai ser muito estimulante para muitas reflexões e provavelmente para trabalhos de fundo, para livros grandes. Este é um grande livro, mas não é um livro grande. E livros grandes serão feitos a partir deste grande livro. O amor como critério de gestão
É um livro que ajuda a refletir sobre a ética ou a falta dela num mundo económico. Ganha sentido num tempo marcado por uma profunda crise que abanou os pilares da doutrina económica atual. Mas para António Pinto Leite, estes ideais já vêm de longe e a obra surgiu muito antes da crise económica se ter instalado. E como acontece em cada quarta-feira, apresentamos agora temas da doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro analisa com Maria Rosário Carneiro e Eugénio Fonseca propostas para a vida social nos tempos atuais. Boa tarde, regressamos com o olhar pelo pensamento social da Igreja. É a rubrica das quartas-feiras que conta mais uma vez com a Vice-Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, doutora Maria do Rosário Carneiro, e com o Presidente da Cáritas Portuguesa, o professor Eugénio Fonseca. Muito obrigado a ambos por estarem novamente neste espaço. Hoje começo por si, doutora Maria do Rosário Carneiro, e começo por si para introduzirmos uma temática que está diretamente ligada um pouco também com as funções que tem desempenhado e que nos habituámos a vê-la em público, portanto ligada, neste caso, à política. Falamos da responsabilidade dos cristãos no espaço público, no espaço político. Não quer dizer que seja exclusivamente político, ou seja, no espaço da polis, da cidade. Que papel é este que os cristãos devem desempenhar na comunidade, no fundo? É um papel que eu diria que é obrigatório, não é? É obrigatório porque decorre da realização dos talentos e dos carismas que cada um tem. Mas pegando num princípio que o professor Eugénio da Fonseca referiu aqui há umas semanas atrás, o princípio da subsidiariedade, eu penso que gostaria de ir por aí. Porque, de acordo com o princípio da subsidiariedade, cada um só atinge a sua realização pessoal no serviço à comunidade. E esta é uma clara explicitação desta obrigatoriedade que nós temos de pôr ao serviço da comunidade os talentos que cada um tem e os que não têm, de os desenvolver para assim melhor servir a comunidade. Portanto, trata-se de uma atitude que deveria ser natural, eu diria, a todos os cidadãos, mas por imperativo de uma doutrina e de uma fé que se partilha a todos os cristãos. Que tem a ver com esta dimensão da realização pessoal, com certeza, que tem a ver com a repartição de tarefas e competências que cabem na sociedade a cada um e a cada instância, mas tem a ver também com o exercício da liberdade, porque a liberdade só se realiza no serviço aos outros. Quando ela não se realiza desta forma, poderá ser muitas outras coisas, mas não será exatamente liberdade. Portanto, para que a nossa plenitude enquanto pessoas, enquanto na fruição daquilo que nós designamos como por dignidade da pessoa humana, para sermos livres, nós temos também que nos colocar responsavelmente aos serviços dos outros. Antes da doutora Maria do Rosário Carneiro continuar, eu só ia pedir uma primeira também abordagem desta questão. Como vê esta participação dos cristãos na vida pública, no espaço público, na vida comunitária? Em primeiro lugar, é uma exigência de cidadania. Cada um assume se quer efetivamente estar em sociedade de forma consciente e responsável. Porque podemos estar de duas formas, ou como hóspedes, ou como agentes participativos, construtores da polis. Na perspectiva cristã, é uma exigência que toma um valor diferente, porque traz consigo uma carga ética mais responsabilizante. Nós não aderimos à pessoa de Jesus Cristo só na perspectiva da bem-aventurança eterna. Porque isso para nós é muito claro. Foi-nos dito por aquele a quem seguimos. Quer dizer, isso será uma consequência do da forma como nós nos implicamos aqui, né, desde já e agora. E essa implicação tem a ver com o envolvimento na vida concreta das pessoas. Como é que isso se faz? Com certeza faz-se
a partir da ação concreta na vida pública, e essa ação concreta, cada um, pois, poderá escolher uma forma mais individualizada, que me parece que será mais difícil de atingir objetivos de bem comum, mas sem dúvida que é nestes órgãos intermédios. E não desprestigiando de forma nenhuma essa ação de participação muito qualificada, que é a ação política. E o espaço público, a comunidade, tem lugar para essas vozes cristãs? Quanto menos os cristãos se disponibilizarem para estar nessa vida de participação, mais excluídos serão. E, portanto, depende muito da disponibilidade dos próprios... As sociedades estão disponíveis na medida em que houver gente disponível para se envolver com ela. Doutora Maria do Rosário, a sociedade está aberta a esta participação dos cristãos ou ainda acha que a fé é algo para ser remetido para a esfera privada? Não sei se está aberta, nem sei se acho que... Nem penso que seja muito relevante. Porque, como dizia o professor Eugênio da Fonseca, nós não podemos ficar passivamente à espera. E aqui, neste compromisso, neste mandato que nos é pedido, ou que nos é dado, e que nós podemos ou não corresponder, é de rejeição da passividade, ou utilizando uma designação muito comum nas encíclicas, de fuga do mundo, por absentismo, por abandono. Porque nós não podemos esperar passivamente que valores fundamentais, que nós consideramos indeclináveis na construção comum, tardem tanto a ser concretizados. O valor da dignidade da pessoa que decorre da concretização de tantos fatores concretos. Nós já citámos do acesso ao emprego, do acesso a uma habitação condigna, do acesso a um salário adequado e por aí fora, não é? Mas com a concretização da justiça, isto é... perante tanta injustiça que é visível, perante a assimetria e as desigualdades patentes no mundo, como se pode esperar passivamente que elas se resolvam? Tem que se intervir, portanto, se não se tem espaço, tem que se criar espaço para promover. Aliás, um dos grandes desafios é não só de uma intervenção dita particular, mas também de uma participação que requer alguma humildade, alguma obediência, alguma subordinação, fazendo rede, trabalhando em parceria, no sentido de aquela voz que defende, que não é passiva, possa fazer lobby, possa intervir ativamente na sociedade por canais mais eficazes. Eu poderia continuar a acrescentar outras questões que são vitais, como a da defesa da vida, como a defesa da família, como a da justa repartição, e como simplesmente e fundamentalmente estar presente. Estar presente na construção da sociedade. Faltam testemunhos cristãos no espaço público, na vida pública. Simplesmente o testemunho de ser cristão. Eu não sei se é tanto por ser testemunho. O testemunho é aquilo que cada um quer ver no outro, não é? Portanto, essa é uma perspectiva... Faltam então mesmo vozes? Faltam vozes de todos. E nesta perspectiva em que nós falamos aqui da doutrina social da Igreja, nós cristãos somos cidadãos como todos os outros e temos este mandato de não aceitar passivamente que a construção do bem comum não seja feita também connosco. O déficit de participação é geral, não é exclusivo só dos cristãos. Também nós sentimos que a sociedade portuguesa revela uma certa apatia. Estes níveis de participação... Aqui há uns tempos tive acesso a uma estatística europeia em que punha o nosso país a níveis de participação muito, muito baixos, apesar até de termos um número muito elevado de associações. Isso não quer dizer nada, porque depois o nível de participação nessas associações é muito reduzido. É o número de telefone. Agora, nós temos efetivamente que chamar a atenção da necessidade que existe para esta participação e da responsabilidade particular que os cristãos têm, até pelos compromissos que assumiram na adesão que fizeram à pessoa de Jesus Cristo e portanto, concretizaram no batismo, não é? Agora, também é preciso que os cristãos que se decidiram
a estar na vida pública, que o estejam de forma coerente. Que não percam a sua identidade, que sejam um fermento nesta simplicidade, nesta capacidade de estar para servir e não para estar à procura de qualquer protagonismo ou de poder, etc. Ser esse fermento. Um dos princípios fundamentais reguladores é a verdade. E é verdade, portanto. E depois, saberem que à sua volta os demais irmãos seus, cristãos, os secundarizam, os apoiam e não são muitas vezes pedra de tropeço para essas pessoas que, na vida, às vezes, do concreto de participação, têm que tomar posições duras e posições que comprometem até o seu próprio bem-estar e a sua própria tranquilidade. Muito obrigado a ambos por terem partilhado e deixado aqui os vossos pontos de vista nestas matérias da doutrina social da Igreja. É tudo por hoje. Marcamos o encontro de hoje a 8 dias com novas presenças e novos olhares sobre a doutrina social da Igreja. Temas da doutrina social da Igreja, apresentados no programa da Igreja Católica em cada quarta-feira. Por hoje chegamos ao fim. Tome nota da página da internet onde pode acompanhar a atualidade religiosa em Portugal e no mundo, www.agencia.eclesia.pt, e onde pode também rever este e outros programas. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.